E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Oh. Hoje, a gente vai desvendar essa história do Bolsonaro, a possível viagem dele para o ZUE para a posse do Trump. E os perrengues, né, jurídicos que ele está enfrentando. Pois é. Parece até roteiro de filme, né? Parece. A situação tá pegando fogo. O ex-presidente quer ir para a posse do Trump dia 20 de janeiro, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, tá segurando o passaporte dele. Por causa das investigações. Entendi. A coisa tá séria. E, pelo que a gente viu nas notícias, o Moraes já negou um pedido do Bolsonaro para ir a Israel. Em abril ou maio, né? Parece que ele queria visitar o Benjamin Netanyahu com a Michelle, mas o Moraes barrou. Achou arriscado demais. Exatamente. E essa decisão de barrar a viagem para o Israel, né? Mostra bem a linha de raciocínio do Moraes. Ele tá preocupado que o Bolsonaro, dê um perdido na justiça brasileira se sair do país. Imagina a dor de cabeça que ia ser. Teria uma reviravolta e tanto, hein? Mas é aquela história do Bolsonaro ter passado uns dias na embaixada da Hungria, lembra? Teve até uma investigação para saber se ele estava buscando asilo político. Verdade, aquele episódio deu o que falar. Mas, no fim das contas, do próprio Moraes, né, e a Procuradoria-Geral da República não viram problema. Na época, acabaram arquivando o caso. Então quer dizer que mesmo com esse histórico não dá para prever o que o Moraes vai decidir. É difícil cravar, vai. A gente sabe que a cabeça de um magistrado é uma caixinha de surpresas, né? Mas o fato é que essa ida para o ZUE está gerando muita especulação. Tem gente dizendo que o Bolsonaro está apostando no Trump para dar um jeito nos problemas dele com a justiça. Tipo, pedindo uma mãozinha pro amigo. Sério? Tipo um SOS pro Trump. Mais ou menos por aí. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que o Trump tenha sido presidente do ZUE, ele não tem poder sobre as instituições brasileiras. Verdade. E qual será a estratégia do Bolsonaro para convencer Moraes? Ele vai focar na importância da relação entre Brasil e UE. Essa é a grande questão. Por enquanto, ninguém sabe ao certo. Ele pode tentar usar a importância da relação entre Brasil e EUA como argumento, mas ainda não deu detalhes sobre a estratégia jurídica dele. Interessante. E você acha que, olhando para trás, para as decisões anteriores do Moraes, o Bolsonaro tem chances de conseguir essa autorização? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A decisão final é do Moraes e a gente sabe que ele não costuma ser muito previsível. Pois é, você está ficando cada vez mais intrigante. Com certeza. E essa possível ida ao ZUE levanta várias questões importantes. Tipo quais? Por exemplo, o que essa tentativa de ir para a posse do Trump revela sobre a situação política do Bolsonaro? Ele está buscando apoio internacional para se fortalecer aqui no Brasil. Faz sentido. Mostrar que ele ainda tem aliados poderosos no cenário global pode ser uma boa estratégia. Exatamente. E a gente sabe que o Bolsonaro sempre teve uma boa relação com o Trump. Eles compartilham de ideias parecidas em relação a vários temas, como economia e política internacional. É verdade. Essa proximidade ideológica pode ser um trunfo para o Bolsonaro, nesse momento em que ele está enfrentando tantas dificuldades aqui no Brasil. Sem dúvida. Mas a gente tem que separar as coisas. Admiração política é uma coisa, interferência em decisões judiciais é outra, bem diferente. E o Moraes já deixou claro que não vai se deixar influenciar por pressões externas. Com certeza. E a saída para o ZUE pode acabar sendo um grande ponto de interrogação na relação entre os dois países, né? Entendi. Quer dizer, dependendo de como essa história se desenrola, a gente pode ter uma crise diplomática. O clima pode azedar um pouco, né? Afinal, o Brasil tem uma longa tradição de relações diplomáticas com o ZUE, independentemente de quem esteja no poder, né? Essa tentativa do Bolsonaro de buscar apoio do Trump pode ser vista como uma quebra de protocolo, sei lá. E qual seria a melhor jogada para o Bolsonaro nesse caso? Ele deveria insistir em ir para a posse, mesmo com o risco de irritar o Moraes e a justiça brasileira. É que tá a grande questão. Se o Bolsonaro for para cima, né? Ele pode acabar reforçando a imagem de que ele não está muito preocupado com a justiça brasileira. Tipo, dane-se para as instituições brasileiras. Exatamente. Pode parecer que ele está mais interessado em cultivar relações políticas com Trump do que em resolver suas pendências aqui. E como você acha que o governo americano vai reagir a tudo isso? Eles vão entrar nessa briga, defender o Bolsonaro? Acho pouco provável. Os EUA, né, vão se meter nessa história. O governo americano provavelmente vai preferir ficar de fora dessa disputa interna brasileira. Imagina a confusão que ia dar. Verdade. Ia ser uma dor de cabeça diplomática para todo mundo. Mas... E o Moraes, hein? Você acha que ele vai ceder à pressão? E liberar o Bolsonaro? Olha, o Moraes tem fama de ser um juiz linha dura, né, independente. Ele já mostrou que não tem medo de contrariar poderosos. Ele já provou que não se intimida fácil. Mas e se o Bolsonaro alegar que essa ida ao ZUE é crucial para fortalecer os laços entre dois países? Pode ser uma linha de argumentação, mas a gente tem que lembrar que o Brasil já tem uma relação consolidada com o ZUE, né? Com acordos, parcerias em diversas áreas. Não é uma viagem que vai mudar o rumo dessa história. Faz sentido.
Mas, pensando bem, essa viagem pode ser vista como um movimento estratégico do Bolsonaro para se manter relevante no cenário político. Com certeza, ele pode usar essa viagem como um palanque, para se mostrar como um líder com conexões internacionais, tentando atrair o apoio de grupos conservadores, no Brasil e no ZEUE. Tá uma jogada para ele se manter na boca do povo. Mas, no final das contas, tudo depende da decisão do Moraes, né? Exatamente. O Moraes é o dono da bola do jogo nesse momento, e ele vai ter que analisar todos os ângulos dessa história, antes de dar o veredito final. E a gente fica aqui na torcida para que essa decisão seja mais justa e equilibrada possível, né? Com certeza. Afinal, o que a gente quer é um desfecho que seja bom para o Brasil, né? Independentemente de quem saia ganhando ou perdendo nessa disputa. É verdade. No final das contas, o que importa é o bem do país, né? Mas me diz uma coisa, você acha que essa história toda pode ter algum impacto nas eleições de 2026? Olha, é difícil prever o futuro, né? Mas essa tentativa do Bolsonaro de se reaproximar do Trump pode ser um sinal de que ele pretende voltar com tudo pro jogo político. Faz sentido, pode ser uma forma de testar as águas, né? Sentir a receptividade do público e começar a mobilizar a base dele. Exatamente. E se ele conseguir ir para a posse do Trump, vai ter um palanque, e tanto para fazer isso, né? Imagina o impacto, sei lá, de imagens do Bolsonaro ao lado do Trump circulando na mídia. Seria um prato cheio para a imprensa e com certeza ia gerar muita discussão nas redes sociais. Mas por outro lado, né, essa reaproximação com Trump pode acabar afastando ele do eleitorado moderado. É verdade. Essa é uma aposta arriscada. O Bolsonaro precisa encontrar um equilíbrio entre agradar a base mais radical e conquistar novos eleitores. E como você acha que ele pode fazer isso? Bom, ele pode tentar suavizar o discurso, né? Focar em temas que unem, ao invés de dividir. Mostrar que aprendeu com os erros do passado. Ou seja, tentar se reinventar como um político mais moderado, né? Conciliador. Exatamente. Essa pode ser a chave para ele ter chances reais em 2026. Mas, claro, tudo isso vai depender de como a política brasileira se desenrola nos próximos anos. Pois é, a gente sabe que a política é uma caixinha de surpresas. E enquanto isso, né, a gente fica aqui acompanhando de perto essa novela política. Com certeza, e tentando decifrar os próximos capítulos dessa história. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo nesse caso intrigante. E fiquem ligados que, em breve, a gente volta com mais análises e debates sobre os temas que mexem com o Brasil e o mundo. Até a próxima!